eu tenho tudo resolvido internamente dentro de mim. Aí você sabe que a pessoa é um BO em pessoa. Porque é mentira. Todos nós estamos no nosso processo, todos nós estamos num processo de santificação, de amadurecimento, de crescimento em sabedoria. Podcast do Theo, especial Dia dos Namorados. Theo Hayashi apresenta Fati Amoroso. Fala galera, Theo Hayashi. Hoje nós temos aqui um episódio especial do Dia dos Namorados. Love is in the air. É isso mesmo. Você que tá me escutando, hoje eu vou falar um pouquinho sobre... Não sei o que eu vou falar, porque as perguntas virão. E quando as perguntas chegarem, é de bate-pronto, é de primeira. Então vamos lá. Que pergunta temos hoje para falar sobre o assunto de namoro, de amor, de relacionamento, etc, etc. E vamos tentar fazer isso aqui mais luz da Bíblia possível, ou sabedoria, prática bíblica, ética, que eu talvez daria para os meus próprios filhos e para os meus discípulos. Sem mais delongas, manda pra mim, Thaís. Como chegar nela da melhor forma? Ô, louco. Ô, louco, já chegou desse jeito. Como chegar nela na melhor forma? Bom, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se for pra chegar, chega chegando. Não vem titubeando. É que nem a palavra fala lá em Tiago 1. Se for pra pedir por sabedoria, peça com fé, não como aquele que duvide, porque aquele que duvida é como a onda do mar, indo para lá e para cá. Não pense que tal pessoa conseguirá coisa alguma, diz a palavra. Eu não sei, cara. Primeiro eu acho que você deveria escovar dente, você deveria tá arrumado, você deveria ser educado, você deveria ser respeitoso. Você tá chegando numa menina, não é que nem o pessoal aí na noite faz, porque o pessoal lá não conhece Jesus e não conhece a maneira bíblica de fazer as coisas. Você vai chegar com respeito, mas você vai chegar firme. Olha, eu quero te conhecer. Você vai expressar o que você sente, mas de uma maneira muito respeitosa. Você não quer pressionar nem coagir, mas ao mesmo tempo você não quer ficar tão inseguro porque mulher não é atraída por homem inseguro. Então, eu diria... Para cada caso, um caso, mas em linhas gerais, educação, firmeza e respeito. Você gostou? Legal. Você gostou? Eu gostei. Então tá bom. Vamos lá, próximo. Qual é o equilíbrio entre estar atraído pela beleza da mulher e propósito? Existe a mulher ideal? Mulher ideal. Bom, eu vou falar uma coisa. Eu não acredito em uma mulher para uma pessoa, um para um homem para uma mulher, aquela coisa assim de é a pessoa. Não, eu acho que você tem que orar, entender aquilo que você é chamado a fazer, e de acordo com aquilo que você é chamado a fazer, você vai ter mais clareza com quem você quer fazer aquilo que você foi chamado a fazer. Então eu diria que, obviamente, você tem que ser atraído por ela, no caso, né, eu sou homem, tô falando, eu sou atraído pela minha esposa, mas ao mesmo tempo não adianta você ter só atração física se não tem compatibilidade de chamado. Então eu tava recentemente aconselhando um garoto de 20 anos de idade que tá apaixonado por uma menina que realmente eu acho que eles fazem um belo casal. Ele é bonitão, ela é bonitona, da hora. Mas ela não tá entendendo o chamado de vida que você tem, cara. Você foi chamado pro ministério pra fazer isso. Eu tava explicando isso pra ele. E eu falei, você acha que ela vai fazer isso? Eu falei, não, mas ela é gata. Eu falei, mas isso não é suficiente. Não é suficiente. Ao mesmo tempo, não é suficiente ser só compatível em termos de propósito de vida e você não ter atração física. Isso também não é sustentável. Tá anotando aí, Maurício? Tá bom. Próximo. Existe namoro à distância? Namoro à distância? Existe. Se dá certo ou não é outra pergunta, mas se existe namoro à distância, existe. Eu acho que quando você faz namoro à distância, você tem vantagens e desvantagens. Uma vantagem de namoro à distância é que você não fica tentado a ficar passando daquilo que seria um limite adequado e de santidade, vamos dizer assim. Você sabe o que eu tô falando. Você vai fazer o quê? Pelo telefone. Se bem que hoje em dia, com câmera, você pode fazer muita besteira também. Então, mas a gente não vai ficar falando sobre isso. Ou posso até falar sobre isso. Mas eu diria que quando você tá namorando à distância, você sempre tá pronto pra dar a tua melhor versão, os melhores momentos pra pessoa com quem você tá namorando. E quando você tá namorando perto um do outro,
talvez na mesma rotina, frequentando a mesma faculdade, frequentando a mesma igreja, o mesmo ciclo social, você vai começar a ver de fato algumas coisas que você não viria à distância. Então você tem vantagem e desvantagem. À distância vai ter muito mais conversa, talvez. Você vai tentar ligar e ter conexões e conversas numa maneira que é assim, mais intencional. Talvez, presencialmente, você fica distraído com outras coisas, às vezes não fica tão intencional, fica prolixo, talvez, mas é muito arriscado falar não existe namoro à distância, ou não é bom. Eu acho que cada caso, você tem que entender o prós e contras. Foi? Ajudou? Que foi? Tá bom, vamos lá. Como uma mulher pode demonstrar interesse sem ser atirada? Demonstrar interesse sem ser atirada. Bom, eu acho que ela tem que saber corresponder de uma maneira sutil. Eu acho assim, se você já dá toda a letra, tô super interessado em você, isso aí afasta o homem, entendeu? Então, é um jogo, você sabe, aquela dança, né? Você mostra um pouquinho, daí ela mostra também, você demonstra, daí ela corresponde, e daí vai aos poucos, deixando o negócio escalando. Então, eu acho que assim, eu entendo, cara, pra cada, 3 mulheres na igreja, deve ter um homem. Mas assim, quando é muito assim na cara, isso aí dá uma repelida. Então, você pode até estar querendo muito, mas finge que não tá. Talvez isso atraia um pouco mais o varão de Deus. Ajudou? O que uma mulher deve analisar no pretendente e o que o homem deve analisar na pretendente? Eu acho que assim, você precisa analisar longo prazo. Pensa assim, essa mulher é a mulher que eu quero que seja a mãe dos meus filhos? Isso é uma coisa pra você pensar. Mesma coisa, esse homem é o homem que eu quero que seja o pai dos meus filhos? Uma outra coisa pra você pensar, essa mulher, ela ama Jesus mais do que ela me ama? Porque se ela ama Jesus mais do que ela me ama ou ama outras coisas, só de ter um relacionamento com ela, eu vou também estar na mesma direção de amar Jesus mais do que a ela. Então isso é uma coisa muito boa. Uma outra coisa pra pensar é, eu consigo estar com ela e me divertir com ela, tirar onda, rir, ter um tempo legal, conversa boa, conversa significante. Uma coisa que acho que você deveria pensar. Porque se sim, tem vezes que assim, o casamento, o teu relacionamento é toda aquela coisa assim de química mesmo, de pele. Mas tem vezes que é só, cara, você vai ter que ter conversa. Tem uma hora que você vai ter que ter uma conexão, talvez uma conexão intelectual, uma conexão espiritual, uma conexão emotiva, não só física. Eu pensaria, para onde Deus quer me levar, nos círculos que Deus quer me pôr, para alcançar as pessoas que Deus quer que eu venha alcançar. Essa mulher consegue estar do meu lado, fazendo junto isso comigo? Isso é uma coisa para você considerar. Outra coisa que você tem que pensar é, eu tenho alegria e orgulho, no bom sentido da palavra, de apresentar essa mulher para minha família e para os meus amigos, ou eu tenho vergonha ou medo? Isso aí é uma coisa que você tem que pensar. Enfim, algumas perguntas que você tem que fazer pra você mesmo. Pro homem, eu diria muito similar. Eu diria que ela também tem que pensar, eu tô indo pra tal lugar, esse homem consegue ir junto comigo, ou eu consigo ajudá-lo pra nós irmos na mesma direção, afinal de contas eu sou a ajudadora dele. Eu pensaria, esse homem vai criar os meus filhos pra serem homens de Deus? Porque se ele não for um homem de Deus, com valores, com temor a Deus, com atitude bíblica, os meus filhos não vão. Então, os meus filhos vão replicar e multiplicar aquilo que é o comportamento dele. E às vezes, algumas mulheres pensam, não, o que eu preciso é um homem que consiga me bancar, que venha me manter. E sim, provisão é importante. Mas eu fico vendo algumas mulheres indo atrás de algo que é tão temporário como provisão financeira, sem pensar que o mesmo homem que pode te prover financeiramente e pagar colégio para os teus filhos, também vai ensinar ética e vai ensinar valores para os teus filhos. E ética e valores a pessoa carrega pro resto da vida. Então, isso é uma coisa que eu acho que a mulher tem que pensar. Como eu sei que eu já resolvi os meus BOs internos para entrar no relacionamento? Resolver os BOs internos, a gente vai passar o resto da vida resolvendo. Se alguém falar pra você, eu tenho tudo resolvido internamente dentro de mim, aí você sabe que a pessoa é um BO em pessoa. Porque é mentira. Todos nós estamos no nosso processo, todos nós estamos num processo de santificação, de amadurecimento, de crescimento em sabedoria.
Eu diria, o lugar que você chega, você fala, eu tô pronto pra sustentar e me inserir num relacionamento, num namoro, num casamento, seja o que for, eu diria, é o momento onde você fala assim, essa pessoa não é a fonte do meu propósito e da minha alegria. Eu consigo dizer, sinceramente, perante o Senhor, que eu tenho a minha fonte saciada no Senhor, ou a minha carência na fonte que é o Senhor. E quando você consegue chegar nesse lugar, e obviamente isso aqui não é uma matemática simples, um preto no branco, tão óbvio, tão binário, mas você vai começar a chegar e falar assim, eu tô crescendo nisso, eu consigo ver que Deus é que me satisfaz. Quanto mais Deus te satisfaz, traz afirmação, traz significância, sentido, aí você tá num lugar onde você tá mais propenso a ser uma bênção na vida de uma pessoa e não um fardo exigindo a pessoa me faça me sentir valorizada. Cara, isso aí é uma das coisas assim, eu diria, mais horríveis é você entrar num namoro onde você tá numa pressão constante de ter que ficar afirmando outra pessoa, senão ela vai entrar num surto ou ele vai entrar numa insegurança. Não, cara, você tem que estar seguro em quem você é, no Senhor, aí então você tá numa condição minimamente saudável para você conseguir ter um relacionamento. Date. Ser chamada pro primeiro date significa namoro? Date? Bom, depende, né? Depende muito. Eu não sei, assim, eu não posso falar para todos os contextos. Os contextos que eu acompanho, que são contextos cristãos, de pessoas que eu considero normais, eu falaria que não, eu acho que é um início, é um interesse, é tipo... Não posta isso aí, não. Tem mais quantos aí? Mais uma, né? Contexto de noivado. Olha lá. Quais são as conversas difíceis que eu preciso ter antes de noivar? Antes de noivar, você precisa ter conversa sobre como é que nós vamos lidar com dinheiro, como é que nós vamos lidar com sexo, como é que nós vamos criar nossos filhos, como é que nós vamos cumprir o chamado de Deus em nossas vidas, quanto que a tua mãe vai influenciar o nosso relacionamento, teu pai vai influenciar o nosso relacionamento, quanto que a tua família, que antes era a tua família nuclear, que a partir do momento que nós nos casarmos será a tua família estendida, vai influenciar a cultura da nossa família nova que estamos formando. Ou se você vem de uma família tipo avó da pitaco, primo da pitaco, sei lá, mano, prima enxerida, pergunta... Sabe o que eu tô falando? Não tem limite. Então, acho que são essas perguntas que você tem que fazer. Uma pergunta que eu fazia com a Júnia era: Júnia, se Deus chamar a gente pra largar tudo aqui no Brasil e ir pra um país lá na janela 1040, só com uma mochila com roupa, a gente vai? São perguntas, assim, que fazem você realmente olhar lá pra raiz do teu coração. Eu acho que são essas perguntas. Perguntas que te levam a ver intenções, a trazer intenções à superfície. Ajuda isso aí? Você gostou? Não? Demais? Que estranha essa pergunta. Ah, não, vamos perguntar outra. Como um homem não ilude uma garota? Como não iludir uma garota? Cara, é difícil, né? Porque, assim, tem cara que tá na maldade. Mas tem cara que, assim, por mais que o cara tente, a menina vai começar a gerar umas certas expectativas na cabeça, no coração, que ele vai sair de vilão, entendeu? Então isso é um risco. Um risco que você tem... Faz o seguinte, cara. Seja você íntegro perante o Senhor, que a tua consciência venha estar alinhada, você vai fazer o teu melhor, você não quer prometer uma coisa que você não realmente quer dizer, você não vai fazer promessas ou falar coisas que você não consegue cumprir, faça aquilo que de fato é integridade. E se ela vai entender isso como você tá me ludibriando ou não, daí é com ela. Faz do teu lado e faça isso de uma comunicação mais correta possível. E fazendo isso, você com a consciência perante Deus limpa, eu diria assim, vale a pena, cara. Porque eu acho que tem gente que fala tanto sobre, não quero iludir a menina, daí fica paralisado, não faz nada. E daí a menina também fica frustrada, que o cara não faz nada. Então eu falaria, cara, dá o teu melhor e perante Deus, seja você íntegro, você não consegue controlar o que ela vai sentir. Faça você diante do Senhor da tua consciência. Pessoal, pra você agora, qual é o seu maior aprendizado na construção de vida de casal e família? Aprenda a fazer duas coisas: pedir perdão e a perdoar. Se conseguir fazer essas duas coisas, cara, aprender, pedir perdão. Eu sei que eu tô falando aqui como se eu fosse bom nisso. Eu não sou bom nisso. Mas eu tive que aprender na marra. Senão você não tem casamento, cara.
Ou você vai aprender a pedir perdão e a liberar perdão, ou você não vai ter casamento. A verdade é essa. Então você vai errar, ela vai errar, ou ele vai errar, se você for uma mulher. E se você não tiver a disponibilidade de falar, cara, eu errei, eu não tô aqui pra negociar quanto da porcentagem é o meu erro e quanto da porcentagem é teu erro. Eu errei, eu vou pedir perdão, eu vou ser o primeiro a pedir perdão, eu vou liberar perdão também quando você pedir perdão, eu querendo, gostando, tendo vontade ou não. Se você conseguir se tornar bom nisso, pedir perdão e liberar perdão, cara, daí o negócio começa a melhorar. Então, aprenda a pedir perdão e liberar perdão. Fica aqui então, galera, mais um podcast Theo Hayashi. Hoje a gente falou um pouquinho sobre namoro, sobre algumas dicas. Eu tentei ser o mais sincero possível, talvez não foi as respostas clichês que vocês estavam esperando, mas é o que é o que tem dado certo pra mim e pra Júnia e espero que te ajude também. Valeu, até a próxima.